28, olha o que disse Jesus nos dias de sua carne. Podemos aí? Olha lá, vamos ler. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. Quando se lê esta passagem de forma isolada, pegando o seu contexto literal, sem examinar a palavra no seu contexto original, dá-se entender que Jesus está falando no inferno de castigo espiritual, que é o que nos fizeram acreditar a vida inteira, que existe um local que só sabem quem é as missionárias que são levadas até lá para ver a alma dos crentes que desviaram. Não está em lugar nenhum da terra, não está no céu, não está aqui, não está embaixo. Só as pastoras que são arrebatadas e as missionárias que quando voltam num culto diz: Deus me levou até o inferno e me mostrou a alma dos crentes desviados. Mas eu preguei para eles, algum deles aceitaram Jesus de novo e voltaram comigo. Não. Então, quando você pega este texto aqui e isola ele de todo o seu contexto e do seu contexto original, você também acredita que Jesus está falando que vai ser lançado alguém, parou aí? Vai ser lançado uma pessoa para perecer o corpo e a alma. Vamos entender uma coisa: se o inferno pregado pelo sistema religioso fosse mesmo um local de castigo espiritual, como que o corpo e a alma ia ser lançado lá? Mas o corpo não fica, né, na sepultura e 2 anos depois ele some? Como é que este corpo, depois de 2 anos, volta e vai para um lugar espiritual? Por exemplo, minha avó, minha tia Amélia, minha avó não que Deus o tenha muito bem, mas titia Amélia, como é que pode titia Amélia, que morreu em 1980, passaram-se vários anos, não tem mais nada lá, e ela, num futuro incerto, o corpo dela voltar para ir ser queimada? Ora, se o inferno é espiritual pregado pela igreja, o que tem que se queimar é o espírito, porque a carne some. Amém ou não amém? Agora vai queimar o espírito de quem? Se o filho da perdição, segundo Paulo disse, não tem o espírito. Então, para quem tem a revelação da graça de Deus, essa conta não fecha. Então, para ir para o inferno espiritual, tem que queimar o espírito, e do eleito não pode, porque o eleito tem o espírito, mas este espírito é de Cristo. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então quer dizer que você é somente de Deus. Não tem como você ir para esse local se Ele existisse. Então o que acontece? No hebraico, nós já falamos aqui domingo passado, a palavra no hebraico é Sheol. No Antigo Testamento, a palavra no hebraico é Sheol. Não existe no Antigo Testamento a palavra Sheol se referindo como um local de castigo espiritual. A palavra inferno do hebraico Sheol significa sepultura, ou pode encontrar também a expressão Hades. Aqui, Mateus escreveu em grego. A palavra aqui no original inferno é Geena. Geena era um lixão nos dias de Jesus. Antes, este local era onde se oferecia sacrifícios ao deus Moloque. Queimavam-se crianças neste local. O rei Josias, quando assumiu o seu império,
desativou aquele local de sacrifício a Moloque e transformou o vale de Rinom, Geena, num lixão. Esse lixão incinerava os corpos dos criminosos e também dos animais que eram oferecidos como sacrifício nos dias de Jesus. Jesus aqui está dizendo: vocês não devem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no Geena, tanto a alma como o corpo. Era ali que era jogado as pessoas que cometiam crimes. Eram ali que era lançado as pessoas, os criminosos, os corpos dos criminosos. Meu amado, deixe-lhe dizer uma coisa a vocês, e eu vou mostrar na palavra de Deus. Deus nunca passou pela mente de Deus queimar ninguém. Olha o que disse Jeremias 7, 30 ao 29, olha aí. 29 corta os teus cabelos consagrado, ó Jerusalém, e ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Senhor. Puseram os seus ídolos abomináveis na casa que clama pelo meu nome, para contaminarem. 31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, Geena no grego, para queimarem a seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei. Agora leia a palavra que traz esclarecimento: nem me passou pela mente. A pergunta que eu faço aos senhores é: passou pela mente de Deus queimar o ser humano, mesmo vivo ou morto? Passou pela mente? Ele disse aqui que não. Passaria então pela mente de Jesus? Muito menos, se ele era o filho. Como que ele iria contrariar o pai? Então, passou pela mente de quem que o homem, depois que morre, vai ser queimado eternamente? Pela mente da religião. Pela mente da religião perversa, má, cruel, é que passou pela mente de... Não, está escrito ou não está escrito? Ali está escrito. Edificaram os altos de Tofete, que está... Você leu lá comigo? Volta o 29, vamos pegar no contexto, porque daqui a pouco os bonitos do sistema entram aí embaixo aí, e eu vou ter que dar neles com essa palavra. Corta os teus cabelos consagrado, ó Jerusalém, e ponte a prantear sobre os altos desnudos, porque já o Senhor, então é Deus a falar, já o Senhor rejeitou e desamparou a geração objeto do seu furor. 30, porque os filhos de Judá fizeram o que era mal perante mim, diz o Geraldo. Grifa lá para mim não dar neles lá no YouTube lá, grifa lá. Quem é que está dizendo isso aí? O Senhor. Então, aquela atitude de queimar os filhos, aquela atitude de queimar as crianças, lá no vale de Rinom, do grego Geena, isto era uma atitude boa ou era uma atitude mal perante a Deus? Má. Então ele diz: puseram os seus ídolos abomináveis na casa que se clama pelo meu nome, para contaminarem. 31, edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas. Esta atitude de queimar o ser humano, tanto filho como filhas, Deus disse: o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Se não passou pela mente de Deus, passou pela mente de quem? Pela mente do sistema. E uma bonita, que ela diz ser cheia do Espírito Santo, e ela me disse, com todas as letras: mas eu não aceito isso, tem que ir para o inferno sim. Minha amada, mas isso não passou pela mente de Deus, pela sua.
Que Espírito Santo é esse que você tem? Não, porque ela não pode ficar assim. Ela era da mesa de oração e Deus disse que ninguém pode lançar a mão do arado. Minha amada, mas ela não lançou mão do arado, ela não quer ser mais da mesa de oração. Não, mas ela tem que queimar no inferno. Não vai queimar. Não, mas não vai queimar. Não passou pela mente de Deus isso. Se não passou pela mente de Deus, passou pela mente de Cristo? Não. Quando ele falava aquilo, ele se referia ao vale de Inom, e constantemente Jesus estava fazendo um paralelo com aqueles criminosos, os homens maus que eram jogados ali dentro, com um juízo que aconteceria no ano 70, com os filhos da perdição. O juízo sobre Israel aconteceu no ano 70. E ali ele colocou os justos e os injustos, as ovelhas e os bodes. Separou um para um lado e um para o outro. E a sentença foi dada. Os eleitos salvos eternamente. E os filhos dos bodes foram julgados eternamente. Vê se tem uma passagem aí de Mateus, tem aí? Não tem aí embaixo, não? Não, então eu explico na próxima pérola. Todas as vezes que Jesus falava, ali haverá pranto e ranger de dentes, Jesus usava os vales, o Geena, aonde o fogo nunca morria, fogo nunca acabava, e o verme nunca morria por causa dos constantes sacrifícios. Jesus estava apontando para o fogo que haveria de consumir Jerusalém. Jerusalém já foi queimada uma vez e seria queimada uma segunda vez quando o templo caísse de pé. O que é que ele usava como uma analogia, como uma linguagem de figura? No seu tempo em que todo mundo está vendo o Geena pegando fogo, ele fazia uma analogia entre o Geena e o que iria acontecer quando Jerusalém pegasse fogo pela segunda vez. Nós mostramos isso. Digita para mim, Miguel, Isaías 64, 11, olha aí, estamos em cima da hora, olha aí, nós mostramos isso, olha aí, Isaías 64, 11, o nosso templo santo e glorioso, ele está se referindo a que templo? A que templo? O templo lá em Jerusalém. O nosso templo santo e glorioso, em que os nossos pais te louvavam, foi queimado. Olha aí. Então, Jerusalém pegou fogo uma vez, eles restauraram o templo e iria cair de novo no ano 70, como Jesus disse. Não ficará pedra sobre pedra. E num acidente entre os soldados com o general Tito, pegou fogo e a cidade virou um lago de fogo tão intenso que era exatamente isso que Jesus fazia, uma analogia entre o Geena, os criminosos ali lançados, e o juízo que viria sobre a cidade de Jerusalém. Os pastores lindos pegam tudo que é passagem inferno, sem consultar a sua palavra no original, e lançam sobre a igreja dizendo, quem não dá dízimo vai para o inferno. Ora, aqui no Rio de Janeiro eles pegaram um montão de gente, porque um local desse aqui, 40 graus, e eles diziam, lá o fogo é eterno, o cara dava o dízimo, o trízimo, o dízimo do Pai, do Filho, do Espírito. Não, mas vocês estão rindo, mas é verdade. Lá eles pedem o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pedem a oferta da viúva pobre, da viúva rica e da viúva mais ou menos. Tudo com ameaça de ir para o inferno. Só que a farra acabou. A palavra inferno quer dizer sepultura. Assim é? Vamos. Glória a Deus então por isso.